Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui nesta quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e encontrar nela a direção certa para caminharmos seguros. Feche teus olhos neste momento, vamos falar com o Senhor. Deus, Tu és o Senhor das nossas vidas. Em Ti nós confiamos, Pai. Queremos sempre caminhar, Pai, fundamentados naquilo que é a Tua vontade. Enfrentando toda e qualquer adversidade, mas sempre tendo os nossos corações diante de Ti, as nossas vidas, de acordo com aquilo que é o Teu propósito, para que possamos alcançar vitória em todas as áreas da vida. Por isso, Deus, te pedimos, fala o nosso coração nesta noite, ministra, Deus, as nossas vidas. Em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 128, leremos a partir do verso 1, Salmo 128, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, seus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Toda a nossa vida diante do altar de Deus. Este é o desafio que tem se apresentado a nós como cristãos. Buscando sempre, seja qual for a esfera, a direção do Senhor para que possamos caminhar seguros. Nós, por muitas vezes, achamos que a vida ela pode ser dividida. Achamos que podemos viver algo secular ou algo espiritual. E não entendemos aquilo que o apóstolo Paulo está nos falando, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Tudo na nossa vida precisa estar diante do altar de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se nós temos vivido numa sociedade, num tempo, onde as pessoas têm desconsiderado as verdades bíblicas como sendo aquilo que se torna praticidade na nossa vida, precisamos pensar com relação à importância da família. Cada vez mais, o diabo tem atacado as nossas famílias, porque ele sabe que atacando as famílias, ele também ataca a igreja de Cristo. E não são poucas as ideologias que o diabo tem tentado inculcar na cabeça de várias pessoas. Por isso, quando nós pensamos em família, nesse momento onde várias famílias estão enfrentando uma crise, várias são as pessoas que estão pensando que a única solução é o divórcio, é abandonar o lar, é abandonar a esposa ou o esposo, é abandonar os filhos. Deus nos chama a atenção, nos mostrando a importância de nós o considerarmos como aquele que tem o poder necessário para intervir na nossa história. Para que possamos entender e olhar a família da forma correta, nós precisamos observar sempre aquilo que Deus nos ensina na sua palavra.
A palavra ela não pode simplesmente ser só algo teórico, só algo para o nosso conhecimento. Não. A palavra ela precisa fazer parte da nossa vida. Aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, quando colocado em prática, realmente nos traz o alívio, nos traz o fortalecimento, nos traz a vitória, seja qual for a realidade. E quando eu digo, seja qual for a realidade, principalmente dentro das nossas famílias. O salmista nos fala um pouco sobre isso. A visão de como nós podemos alcançar a felicidade dentro do lar, dentro da nossa casa, em meio à nossa família. O salmista nos mostra o caminho. A palavra de Deus nos mostra a direção. Como nós podemos caminhar em passos firmes. Mas para isso é preciso atentar para aquilo que o salmista está nos ensinando. E a primeira realidade que o salmista nos mostra é que viver família como um projeto de Deus, da forma de Deus, no molde de Deus, nós precisamos considerar aquilo que Ele fala conosco. Olha bem o que nos diz o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E olha bem o que o salmista ressalta. E anda nos seus caminhos. E anda nos seus caminhos. Não há como nós vivermos uma família feliz se não há o temor no nosso coração e se nós não consideramos os seus caminhos. Por muitas vezes, pessoas têm vivido um projeto enganoso, uma família só de aparência, mas esse não é o projeto de Deus para cada um de nós. O projeto de Deus é que que sejamos verdadeiramente felizes dentro do nosso casamento. Que possamos viver uma felicidade que vem do trono da graça de Deus, que abençoa verdadeiramente o nosso lar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos andar nos caminhos do Senhor. Temer ao Senhor é considerá-lo na nossa vida e na vida da nossa família. As nossas escolhas, todas elas, em todas as esferas, precisam sempre buscar a direção de Deus. Martin Lloyd Jones, escrevendo um livro sobre pregação e pregadores, ele, em um determinado momento, diz que a maior necessidade da igreja no século XX é a questão da pregação e da praticidade da palavra de Deus. D.A. Carson, na última década do século XX, disse que uma das maiores necessidades da igreja é entender a importância de vivenciar aquilo que é a palavra de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes, falando com relação à importância de se ter uma vida piedosa, demonstra que uma vida vitoriosa é aquela na qual buscamos o conhecimento da palavra de Deus e esse conhecimento transforma a nossa forma de nós enxergarmos o mundo. Deus ministra o nosso coração, irmãos. A palavra, ela é essencial. Ela é primordial. Nós precisamos, para termos uma família feliz, nós precisamos constantemente buscar sempre o nosso Deus.
é conhecer e praticar, é vivenciar, mesmo quando nós não entendemos aquilo que Deus está nos mostrando, mesmo quando nós não entendemos aquilo que Deus está nos pedindo, nós precisamos considerar a vontade do Senhor. E o salmista nos mostra que bem-aventurado é esse que considera, é esse que anda de acordo com o projeto de Deus. A felicidade que o salmista está falando não é uma felicidade firmada simplesmente nos acontecimentos da nossa realidade. É uma felicidade que vem de Deus. É o amor de Deus sendo manifestado na minha vida e na sua vida. Se hoje estamos enfrentando uma determinada situação de adversidade dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, vamos buscar a direção de Deus. Vamos buscar aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Não vamos nos enganar achando que nós temos a resposta. Enganoso é o coração do homem. A resposta, a solução para toda e qualquer situação de dificuldade dentro do nosso lar, em meio à nossa família, está na palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, viver uma família é investir na família, é cuidar desta família. Mas para nós cuidarmos da nossa família como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos viver uma espiritualidade sadia. O nosso lar, ele é um lugar de bênção. Sim, isso é devido à graça e à misericórdia de Deus. Esta é a verdade. Mas o nosso lar, ele vai sendo construído como um lugar fortalecido em Deus. E como isso ocorre? O nosso lar, a nossa casa, a nossa família precisa ser o lugar de pessoas que busquem a face de Deus, de pessoas que se humilhem diante do Senhor. A nossa casa, o nosso lar precisa ser um lugar de oração. Nós precisamos orar sem cessar pelas nossas famílias. Nós precisamos buscar sempre em Deus a condição para enfrentarmos toda e qualquer adversidade. Um lar que não ora, ele sucumbe diante das tribulações. Um lar que não ora, não recebe do céu a ajuda da mão de Deus. Um lar que não ora, acha que pelas suas próprias forças pode alcançar a vitória. Um lar que não se rende ao Senhor através da oração, porque quando nós oramos, Deus trata o nosso coração e nos mostra como nós devemos fazer. Na oração, nós aprendemos a vencer o nosso próprio orgulho. Na oração, nós entendemos que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa vontade, que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos. É na oração que Deus nos mostra a realidade. Olha bem o que nos diz o versículo 3 e 4. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O texto está demonstrando
a você que é homem, a você que é chefe da sua casa, seja um líder espiritual dentro do seu lar. Que você, juntamente com a sua esposa, sejam referenciais de pessoas de oração, de pessoas que têm prazer de estar na igreja. Quantos são aqueles que não acham importante de estar juntamente com seus filhos nos bancos, ouvindo a voz de Deus, aprendendo aquilo que Deus deseja, e depois enfrenta grande dificuldade quando esses mesmos filhos crescem e não querem caminhar para a igreja, porque desobedeceram aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, não se desvie dele. Referencial, irmão. Referencial, irmã. Nós precisamos ser referenciais dentro do nosso lar. Quando nós olhamos estas realidades da importância de se ter uma espiritualidade sadia dentro da nossa família, nós vamos perceber que servos de Deus foram fortalecidos pelo Senhor porque tinham pessoas da sua própria família que oravam por eles. Um dos maiores homens de Deus, servo, que se humilhava diante da palavra de Deus, alguém com a mente singular, mas que teve uma mãe que clamou por ele muitos e muitos anos, foi Agostinho. Alguém que entendeu a importância de uma mulher que não media esforços em se colocar diante de um Deus todo-poderoso, para que ele mesmo longe da vontade, do projeto de Deus, pudesse ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, se rendesse ao Senhor e se tornasse um pregador da palavra que salva, que liberta, que transforma. Mônica foi uma mulher que se dedicou à oração para que o seu filho estivesse na presença de Deus, para que seu filho fosse salvo. Quanto tempo nós temos gastado? Quanto tempo nós temos depositado diante de Deus? Quanto tempo nós oramos pelos nossos filhos, para que eles sejam homens e mulheres de Deus, pessoas que façam verdadeiramente a diferença? Nós, quando olhamos para a vida de Abraham Lincoln, ele era um homem, e vários historiadores cristãos dizem, ele era um homem que foi bem sucedido como presidente dos Estados Unidos, mas enfrentou grandes dificuldades dentro do seu lar. Isso porque ele não colocava esta dificuldade em oração diante de Deus. Nenhum sucesso na nossa vida, irmãos, vale o fracasso da nossa família. Não busque simplesmente realizar os desejos do seu próprio coração. Não busque simplesmente sonhar sonho individual. Lembre-se que você, neste momento, faz parte de um projeto de Deus. E esse projeto se chama família. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame o seu esposo, ame os seus filhos, pois no Senhor nós podemos enfrentar toda e qualquer situação com amor que vem dele para cada um de nós.
Se hoje você está com dificuldade dentro do seu lar, de ter um bom relacionamento com seu marido ou com a sua esposa, no nome de Jesus, entenda aquilo que Deus está nos ministrando e Deus está nos mostrando. Deus está nos dizendo que nós podemos ser pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, mas de acordo com aquilo que é o projeto dele. Por último, irmãos, Deus instituiu a família para adorar. Mais uma vez vou repetir, divórcio não é o projeto de Deus. Nunca foi. Mas toda possibilidade de divórcio é vencida quando o coração, quando duas pessoas temem ao Senhor, duas pessoas vivem juntas para agradar a Deus. E desta forma, Deus vai tratando todas as circunstâncias e vai moldando para que as arestas sejam retiradas e aquele casal ou aquela família possa viver coisas excelentes, coisas maravilhosas. Família é uma instituição de Deus que foi feita para durar. Mas, para que isso aconteça, é necessário, irmãos, em primeiro lugar, termos um relacionamento constante com Deus. Sem um relacionamento constante com Deus, teremos realmente situações que não iremos conseguir vencer. Deus está falando no meu coração, nesta noite, Deus está falando ao teu coração. Você quer viver uma família feliz? Você quer enfrentar todas as adversidades em todas as esferas dentro do seu lar e alcançar a vitória? Tenha Deus em primeiro lugar. Tenha Deus em primeiro lugar. Porque quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, as demais coisas em todas as esferas são acrescentadas. Deus antes de tudo. Deus, a nossa maior prioridade. Vivendo desta forma, irmãos, Deus como sendo aquele que é o centro da nossa vida. Jesus Cristo como sendo o Senhor, aquele que fala ao nosso coração e nós colocamos em prática. Quando buscamos em Deus através da oração, constantemente, orando sem cessar, encontraremos não simplesmente a resposta, mas o agir sobrenatural do Senhor. Por isso, acredite, creia naquilo que Deus pode fazer, que parece hoje impossível de ser realizado. Mas para Deus não é. Para Deus não é. Deus pode restaurar aquilo que hoje parece quebrado. Feche teus olhos neste momento. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, reconhecendo, Deus, que tudo aquilo que temos foi o Senhor que nos deu. Reconhecemos, Deus, que família é um projeto Teu, é um presente Teu para com as nossas vidas. Dentro dos nossos lares,
entendemos que é necessário que o Senhor seja prioridade. Deus, Tu conhece o nosso coração, Tu conhece a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, mas tudo isso nós colocamos diante do Teu altar. Se há nesta hora algum lar, Senhor, que se encontra, Deus, quebrado, nós Te pedimos a Tua intervenção. Se há alguma, Deus, situação de rancor, coração machucado, abatido, por determinada palavra que foi dita, por determinado gesto, Pai, nós colocamos isso diante do Teu altar e rogamos, Deus, no nome de Jesus, restaura, Pai, pois só Tu é Deus poderoso para restaurar e transformar. Ó Senhor, aqui na primeira igreja presbiteriana em Queimados, nós afirmamos aquilo que a Tua palavra diz: família é um projeto Teu. E por ser um projeto Teu, o Senhor Deus derrama sobre o nosso coração o verdadeiro amor, para que possamos enfrentar juntos toda e qualquer adversidade. Esta igreja é uma igreja de famílias fortes. Esta é uma igreja onde entende, Pai, que precisamos constantemente estarmos atentos, vigilantes, sempre firmados na Tua palavra e numa vida constante de oração. Neste lugar, Pai, a Tua palavra é pregada. Neste lugar, nós somos tratados. Neste lugar, vidas são restauradas. Por isso, Deus, nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que aqueles, Pai, que ainda não retornaram, que aqueles, Deus, que ainda, Pai, não entenderam a importância de estarmos ouvindo a Tua voz, de estarmos junto como igreja, mesmo, Pai, respeitando todo o protocolo, Deus, por causa da pandemia, mas estarmos aqui, Senhor, unidos como igreja, orando, ouvindo a Tua voz, louvando o Teu santo nome. O Senhor, Deus, libera sobre as nossas vidas as Suas infinitas bênçãos. E essas bênçãos também, Pai, são para as nossas famílias. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor, Deus, cuida de cada um de nós. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos trata no momento certo, naquilo que nós precisamos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandona. Mesmo quando o nosso coração se sente fraco, o Senhor, Deus, quando necessário, nos levanta com Sua destra fiel e nos carrega no colo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Continue sempre, Deus, a nos dar a percepção certa de quem nós somos, para que possamos sempre andar humildemente na Tua presença. É em Cristo Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar
serviremos a Deus com alegria. Oh, eu em minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles.